Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, estamos praticamente findando o Sermão do Monte, mas hoje eu quero vos falar algo acerca daqueles que percorrem o caminho. O Senhor Jesus trouxe uma mensagem falando sobre dois caminhos, duas portas. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontre. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de benignidade, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença, neste momento, Pai, preparando para trazer uma mensagem, e eu te peço, meu Deus, que me dê a unção, a capacidade para transmitir, ó Deus, uma palavra oriunda do Teu coração, ao coração deste meu irmão que me ouve, que me acompanha, ó Deus, através da rede social. Este, Pai, é o meu pedido, neste momento de oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca de dois tipos de transeuntes, dois tipos de viajante, dois tipos de pessoas que trilham caminhos, um oposto ao outro. Aquele que escolhe a porta larga e o caminho espaçoso são chamados, o Senhor Jesus diz que são muitos, eles são chamados de muitos. E aquele que entra pela porta estreita e viaja no caminho apertado são chamados poucos. Versículo 13. O caminho largo é um caminho fácil, é um lugar de muita atividade. É um lugar muito frequentado por pedestres de todos os tipos. O caminho estreito é um caminho difícil que leva à própria vida eterna. Entretanto, parece ser comparativamente mais, comparando-se ao deserto, pois são poucos os que acertam este caminho. Parece que esse caminho está oculto, está escondido, existe alguma coisa tampando a visão daquelas que procuram muitas vezes o caminho da vida, mas é um caminho que parece que está no deserto, pois são poucos que acertam. Isto talvez esteja em sintonia com o que Jesus diria depois aos seus discípulos, no capítulo 22, versículo 14 de Mateus, onde ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos, amado, buscam um caminho rápido e fácil na trajetória da sua vida. É natural ao ser humano, muitas vezes aquele ser humano caído, gostar da porta larga e do caminho espaçoso. É o caminho aparentemente bonito, atraente aos olhos e que parece ser um caminho verdadeiro. Ele tem a aparência de ser algo ideal. O próprio livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, está escrito assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são o caminho da morte. Provérbios 14, versículo 12. Existe caminho, amados, que parece tão reto, parece tão direito, parece algo verdadeiro. Tem a aparência de ser verdadeiro. Existe caminho atraente, que nos atrai, mas a própria palavra de Deus diz que o seu fim é a morte eterna.
a eterna separação entre Deus, entre o ser humano e o seu Deus. Porém, os discípulos de Cristo evita esta entrada larga e convidativa, por ser o caminho da carne, do mundo, o caminho proposto pelo diabo. É natural preferir o que é amplo, o que é espaçoso e de fácil acesso, em lugar do que é estreito, no lugar daquilo que é apertado. E também é natural seguir a multidões em vez de seguir aos poucos. Nós temos visto isso, amados, quando as pessoas muitas vezes se reúnem para fazer algo. Muitas pessoas seguem. Hoje mesmo eu estava assistindo uma reportagem, multidões pedindo o impeachment do presidente em exercício, quando muitos deveriam estar postrados, orando e buscando a Deus, pedindo que Deus atuasse nesse imenso Brasil. Então, é muito fácil as pessoas seguirem as multidões, em vez de seguir aos poucos, seguir aqueles que estão muitas vezes trilhando o caminho apertado. O cuidado deveria ser de cada um de nós, amado, de cuidar da nossa própria vida, de entrar na presença de Deus, interceder pela nossa pátria, interceder pelo nosso imenso Brasil. Existe um certo ditado que diz que a maioria sempre tem razão. Eu não acredito nisso, amado. Ora, sem dúvida que a maioria nem sempre tem razão. A fé não pode ser julgada por estatística, pois nem sempre, amado, a maioria poderá trazer algo de bom. Muitas vezes você seguir a ideia dos outros não lhe trará benefício nenhum. Ora, sem dúvida a maioria nem sempre poderá ter razão, pois a fé, ela não é medida por estatística, pois nem sempre a maioria, amados, poderá fazer algo por você. Só porque todos fazem alguma coisa não quer dizer que está fazendo o que é certo. Muitas pessoas dizem, mas o fulano está fazendo isso, e ele é servo de Deus, e ele está prosperando, mas ele está fazendo algo que é errado. E como pode Deus abençoar ele? E eu que procuro viver no caminho certo, não consigo ser abençoado. E agora, será que é eu que estou errado? Amados, a Bíblia diz que existe caminho que parece aos olhos humanos, que parece ser certo, mas o seu fim é o caminho da morte. Então não siga. Se o teu coração está te mostrando que aquilo que o irmão está fazendo é errado, então não siga o irmão. Siga o que Cristo diz. Prossiga a sua jornada de fé. Prossiga em buscar o caminho da vida, pois o caminho da vida é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não siga o exemplo do irmão. O irmão não vai te levar ao Pai. Quem pode te levar ao Pai é Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, às vezes, o ser humano acaba errando justamente por acreditar em outra pessoa. Uma palavra de advertência aqui faz-se necessário. Não devemos especular, amados, a partir deste versículo onde o Senhor Jesus diz que poucos são escolhidos, pois nós não sabemos quais essa quantidade dos poucos, pois a própria palavra de Deus diz que os remidos serão pouco. Esta passagem bíblica deve ser
comparada, né, com a visão que João teve dos remidos diante do trono de Deus, onde está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, onde o apóstolo João diz que havia uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, o pouco talvez seja uma multidão que nós não venhamos poder contar, porque um pouco de cada período, de cada geração, de cada adoradores, acaba se tornando em multidões e multidões que prosseguem a sua jornada de fé. Deveríamos, portanto, ser sábios e não nos preocupar com essas questões especulativas, como o próprio Senhor Jesus deu a entender em outra ocasião, quando alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Veja a resposta dele. O Senhor Jesus, ele negou-se a satisfazer essa curiosidade e apenas lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Lucas 13, verso 23 e 24. É verdade, porém, que se comparado à população global, o povo de Deus sempre foi a minoria. O povo de Deus sempre foi minoria neste mundo. E não é difícil descobrir por quê. Porque a porta que conduz à vida, ela é estreita. O caminho que conduz à vida talvez seja solitário e penoso. É possível andar no caminho espaçoso e levar conosco bagagem, tais como o desejo carnais, o pecado, a lascívia, o orgulho próprio e o desejo mundanos. Mas se tomarmos o caminho estreito, teremos que nos despir desses desejos carnais, abrir mão de todas essas coisas. Foi o que o Senhor Jesus diz, Lucas 9, verso 23. Muitas pessoas que creem que Jesus Cristo, ele acredita que Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Mas muitas pessoas, mesmo acreditando, creem em Jesus Cristo, mas nunca deixaram o caminho largo. E tudo que esse caminho oferece. Tem uma vida cristã, parece ativo, mas fácil que não exige coisa alguma. Vive a proclamar, a falar da palavra de Deus. São pregadores, inclusive, mas estão trilhando o caminho espaçoso. Conhece o caminho estreito, mas nega-se a entrar nesse caminho, pois acha mais fácil prosseguir no caminho largo. Não é mais fácil entrar na porta espaçosa do que entrar numa porta apertada. Tem que despir-se de todos os desejos profanos e prosseguir na busca da santidade cada dia, renunciando o mundo, os desejos profanos, cada dia renunciando a carnalidade, pegando sua própria cruz, porque existe momento solitário. Eu li um livro chamado O Peregrino, e um livro muito bom que eu recomendo a todos os irmãos. O peregrino, ele prossegue uma viagem solitária, passa os momentos de solidão, momento fadigante, momento de luta, de tribulação, mas ele não desanima. Ele passa pelo deserto, passa pelo vale, passa por momentos que é tentado, por momentos que até lhe é ofertado fortuna, mas ele prossegue na sua busca incansável para chegar ao lugar onde ele havia idealizado, que era atravessar o Jordão e chegar à presença da glória de Deus.
O peregrino somos nós, amados. Nós somos peregrinos neste mundo tenebroso. Portanto, amados, existe cristão que acredita em Jesus, sabe que Jesus é o caminho estreito, sabe que o caminho é difícil e acaba escolhendo pelo caminho errado. Se pode escolher duas estradas e tomar dois rumos diferentes ao mesmo tempo, e acaba muitas vezes escolhendo, pois o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Então eu vos digo, todos nós, amados, temos a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha cabe a cada um de nós. Eu tenho repetido isso. Em vários áudios eu tenho dito isso sobre a escolha, sobre aquilo que escolhemos fazer. Existe dois tipos de viajante, assim como existe dois tipos de destino. Há somente dois destinos para a humanidade, amado. Não existe, eu já vos disse que não existe a terceira escolha. As pessoas inventaram que havia o purgatório, mas não existe. Existe o caminho da vida, o caminho estreito e o caminho largo, que é o caminho da morte. E o próprio Moisés disse: escolha, pois, o caminho da vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, amados, existe dois destinos para a humanidade. Isto pode ser visto na figura de linguagem empregada pelo salmista no Salmo 1, onde encontramos as duas alternativas para seres humanos que prosperam e que perecem. Pois no Salmo 1 nós vemos que existe uma referência para aqueles escarnecedores e para aqueles que são bem-aventurados, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Moisés também tornou isso explícito ao dizer para o povo de Israel: vê que proponho hoje a vida e bem, e a morte e o mal, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, verso 15 e também o versículo 19. E também isso está explícito pela mensagem de Jeremias no capítulo 21, verso 8. Semelhantemente, Jesus ensinou que o caminho fácil, cuja estrada e portas são largas, ela conduz para a perdição, conduz para a eterna separação, para a morte eterna. A perdição é o destino final desse caminho largo, desta porta larga. Os que entraram pela porta larga e agora trilham o caminho espaçoso estão indo rumo à destruição eterna. O Senhor não definiu o que queria dizer com isso. Ele apenas traz-nos uma ilustração. A natureza exata deste termos está além do nosso entendimento, está além do finito quanto a natureza exata da própria existência de Deus, dos próprios céus. Mas a terrível palavra perdição, ela continua a tocar, a golpear, a influenciar cada genuíno cristão, pois o verdadeiro cristão, ele não quer viver eternamente na perdição, ele quer estar no reino dos céus. E nós vemos que aqui esta palavra perdição, qual Jesus empregou no Novo Testamento, no sentido de que a perdição seria a destruição eterna dos homens ímpios e, consequentemente, perda da vida eterna, perda da felicidade eterna. Basta compararmos livro de 2 Pedro 3, versículo 7 e também Apocalipse 17, verso 8 e 11. Existe um futuro horrível demais para se contemplar sem lágrima,
Portanto, o caminho espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, é o do próprio suicida espiritual. Por outro lado, o caminho difícil, a qual se chega pela porta estreita, esse caminho ele conduz para a vida eterna. O caminho largo é o caminho da grande massa, daqueles que querem facilidade para prosseguir rumo à salvação. É o caminho da grande massa que está seguindo rumo à sua própria perdição, por onde trilha todos os que andam o caminho do eu, do orgulho, da carnalidade, a rota do pecado, que é o afastamento de Deus. Se você está trilhando um caminho que parece ser reto a você, mas você está na prática do pecado, ainda há tempo de você corrigir a rota da sua jornada, meu amado. Ainda há tempo de você programar novamente a rota, corrigindo a sua rota e voltando a trilhar o caminho estreito, passando pela porta apertada, para que você chegue na presença de Deus. Pois vemos que o caminho largo é o verdadeiro afastamento de Deus, diretamente oposto ao caminho da vida. Ele é um caminho, o caminho apertado é o caminho dos poucos, daquele que vive a vida muitas vezes planejando a sua constante santificação. O caminho estreito é a via crúcia da estrada estreita, mas essa via que direciona rapidamente nossa vida para o trilho estreito do caminho apertado. É o único caminho que conduz à vida eterna. Por estar em jogo a vida eterna, é tolice olhar em volta à procura da estrada larga. Estamos, amados irmãos, peregrinando neste mundo. A nossa vida é muito curta. É muito curta a nossa vida e precisamos corrigir a nossa rota. Para que nós venhamos chegar na presença do grande e eterno Senhor da glória. A vida eterna, ele exige que nós venhamos nos abandonar o pecado, que venhamos muitas vezes até pagar o preço do sacrifício. Talvez o sacrifício é grande demais para ser feito, para que a conquista do salvo seja consumada, pois o próprio Senhor Jesus disse: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que quer ser meu servo, renuncie-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Jesus, então, ele traz-nos aqui uma palavra dizendo que existe dois caminhos, que existe duas portas, que existe dois destinos. Ambas as portas estão abertas. Ambas as portas ainda continuam abertas, convidando as pessoas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente que caminha para a destruição eterna. A outra porta abre-se para o caminho estreito e escassamente povoada, que conduz à vida eterna. Muitas pessoas, amados, entraram nesse caminho estreito, passaram pelo estreito de Deus. Daniel passou pela cova do leão, os seus amigos passaram pela fornalha. Davi foi perseguido por Saul. Jeremias foi lançado no poço, passou sofrimento e angústia. Os discípulos genuínos de Jesus
passaram pelo martírio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão, apóstolo de Jesus e também irmão do Senhor Jesus, foi decapitado. Até mesmo Paulo, que é considerado missionário, ele foi preso, julgado e posteriormente foi morto por decapitação. Alguns discípulos de Jesus passaram por espada, foram lançados na fornalha, foram lançados em óleo quente. Alguns discípulos de Jesus foram enforcados, foram queimados vivos, mas não negaram a fé. Mantiveram-se firme, trilhando o caminho estreito, o caminho apertado. Não há uma terceira alternativa, portanto. Não há como você entra nos céus trilhando o caminho da vida, que é Jesus Cristo, onde Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entra pela porta apertada, que Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. A decisão é tua, a decisão é nossa. Mas esse caminho estreito, o caminho apertado, é o caminho da graça, da misericórdia de Deus. E pela graça de Deus, aquele que trilha o caminho estreito, ele encontrará, ele poderá passar, entrar na presença de Deus, ver a face de Deus. O Jesus, sendo o caminho, ele nos conduz até o portal dos céus, e sendo a porta, o portal, ele nos introduz até a presença do trono de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amados e diletos irmãos, nos meus próximos áudios estarei concluindo a mensagem do Sermão do Monte. Estarei falando sobre a árvore e seus frutos. E provavelmente, o mais tardar, até segunda-feira, eu encerrarei o Sermão do Monte. Não sei o que estarei gravando nas próximas mensagens, mas tenho certeza que o Senhor Jesus me dará uma direção para trazer mais um pedacinho do maná dos céus até a sua vinda. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus.